E eu digo que é um filme do nosso tempo, para o nosso tempo, que ressoa na eternidade, porque a gente vai tratar de assuntos assim, vamos dizer, comezinhos e cotidianos da política diária, inclusive o filme começa assim, mas depois ele começa a abrir uma espiral. Nós vamos falar assim, nós vamos ter que voltar lá para o século, algumas partes a gente volta para o século XVIII, depois a gente faz o século XX, especialmente olhado dos aspectos sociais, dos aspectos políticos, para contar como a teologia da libertação logrou êxito. Porque eu não acredito que essa mistura entre socialismo e Igreja Católica teria dado certo, sei lá, em 1200, na época de São Tomás de Aquino, ou na época de, sei lá, de um São Boaventura, ou de um Santo Agostinho no ano 400, do século 400, do século IV. Então, por que ele graçou tanto sucesso, e principalmente no Brasil? Por Porque foi essa quê? força eleitoral que, por exemplo, elegeu o Lula e transformou o PT no maior partido do Brasil até hoje. Né? Então, eu digo, usando uma expressão do Max Weber, que por um lado, é um acumulado impremeditado de certas coisas, mas depois de um certo momento, isso vai estar muito bem explicado quando a gente falar das questões sociais dos anos 60 e 70 no Brasil, os intelectuais se apropriaram de certos movimentos. Então você tinha ali na década de 60, por exemplo, você vai lembrar bem, tinha ali assim, ação popular, você tinha ação católica, você tinha movimento educacional de base, Sim, tinha a você Jeque, a Joque e a Juque. exatamente, todos esses movimentos surgem do catolicismo tradicional e são pervertidos, porque eles se pervertem, no meu entender, na minha leitura, e eu explico depois no filme por quê, mas eles mudam o objetivo. Em vez de se preocuparem essencialmente em propagar o evangelho, buscar salvar almas, fazer o bem, eles querem resolver as questões e os problemas sociais. Muito em função daquele momento dos anos 30 do Brasil. Assim, era Vargas, você tinha Casa Grande e Senzala sendo publicada, você estava vivendo os tempos ali depois da Semana de Arte Moderna, você estava vivendo o tempo da pós-revolução tenentista, você estava vivendo uma crise no Brasil que estava sendo redescoberta, estava começando a ser industrializado, estava se desbravando o Brasil, e esse sentimento de necessidade de resolver os problemas sociais começou a surgir no país. E os cristãos, em vez de continuar a se engajar naquilo que a igreja sempre fez em 2000 anos, que, ou seja, buscar salvar almas, não que tenha deixado de fazer o resto, mas em primeiro lugar isso, eles inverteram o objetivo. E isso, no fim, acabou explodindo o aeroporto de Guararapes em 66, pô. Os mesmos caras que estavam lá nos anos 30. Então o filme vai contar essa história e como depois esse movimento de cristãos foi absorvido por intelectuais como o Boff, como o Gustavo Gutierrez, como Frei Beto, como Juan Luís II e como esses intelectuais aí que bolaram a teologia da libertação, que nada mais é do que uma tentativa de dar uma linguagem ao movimento esquerdista católico que já existia, mas ele não tinha unidade. O que a teologia da libertação faz, ela dá um discurso para aquele movimento que já existia e cria uma força de unidade no discurso que faltava, entendeu? E viabiliza o PT e o Lula. Claro, aí depois, 10 anos depois da fundação oficial da teologia da libertação, você tem a fundação do PT. Porque assim, Leila, o que é o O PT? PT vem depois da Teologia da Libertação? 10 anos depois, exatos 10 anos depois. A teologia da Quais libertação, eram as ordens religiosas que participaram mais ativamente da Teologia da Libertação? Os dominicanos, por exemplo? dominicanos e franciscanos foram as principais. Teve mais, mas teve algumas irmãs claretianas, teve jesuíta no meio também, mas os principais aqui no Brasil foram os dominicanos, em São Paulo, em Perdizes, no convento de Perdizes, e em Minas Gerais, na tua terra, lá em BH, no convento da Serra, e depois os Mas em Juiz de franciscanos, Fora, que onde é mesmo a minha sim, terra, os dominicanos tinham uma força muito grande com os estudantes. As missas dos exatamente. dominicanos, a palavra dos dominicanos. Isso Eles eram porque, muito fortes, a gente seguia os muito, dominicanos. isso porque nos anos 54, se não me falha a memória, o mentor do Frei Beto, o Frei Mateus Rocha, que já era um comunista naquele tempo, nos anos 40, ele se tornou acho que o responsável pela ordem dominicana no Brasil. E ele dizia, objetivamente, que tinha que alimentar a juventude com revolução e guiar a ordem dominicana nesse sentido. Isso nos anos 40, nós estamos falando 30 anos antes da teologia da libertação oficial.
Então você vê o longo trabalho, as pessoas pensam que assim, a teologia da libertação é um bando de freio comunista que escreveu uns livrinhos lá e o negócio funcionou. Não, teve uma longa marcha da É, vaca pro brejo tinha antes disso. método, né? Porra, se tinha. E assim, Leda, eu nunca, modéstia à parte, tá? Eu não gosto assim de ficar puxando a braço para minha sardinha, mas nunca foi feito um trabalho de análise e exposição da teologia da libertação desse meio. Porque assim, eu pego as teses do Boff para analisar, eu pego as teses do Papa Bento XVI para analisar, eu pego as teses do Luiz Mir, aquele comunista ateu histórico, que tem um livro chamado O Partido de Deus, como ele chama, né? Ele chama Partido PT CNBB, ele acha que é um partido só. Ele acha que a teologia da ele fala que o PT é uma criação do Vaticano para tomar o poder no Brasil. A tese dele é essa. É maluca, mas ele tem essa tese no livro dele. Eu pego as teses dos tradicionalistas, pego a tese do pessoal do Serviço Secreto Soviético, da KGB. Eu pego várias teses para analisar e vou debastando os pedaços que coincidem com os fatos e vou construindo a tese. Ou seja, é como um pintor. Minha mãe trabalhava muito com isso, né? Com arte. Ela era designer e tudo. Então eu sempre fui muito ávido por arte. E eu via ela desenhar. Então eu via quando ela ia desenhar, sei lá, essa garrafa aqui, não basta você olhar de um lado, né? Ou se você olha a garrafa desse lado aqui, você acha que ela é um círculo. Mas quanto mais lados eu olhar, se eu abrir, se eu pegar, quanto mais perspectivas eu tiver, melhor eu construo o objeto. É isso que eu fiz no filme. Foi realmente assim um trabalho de pesquisa histórica e depois eu construí a minha própria tese sobre a teologia da libertação. E se você me perguntar, eu não vou responder qual é. As pessoas vão ter que assistir. É claro que eu vou perguntar qual é a tese, É evidente. óbvio, eu já te conheço. Mas você acha que a teologia da libertação ficou nesse núcleo da CNBB? Porque eu escutei muito esses dias uma comentarista explicar que a CNBB não representa a Igreja Católica. Assim, Que ela tecnicamente não é representa. uma... Agora não vai me fugir as palavras. Ela é uma instituição, ela não é a voz da Igreja. Exato. Eu comumente chamo, Leda, Por a que ela CNBB é de a sim. Eu CNBB? Porque eu chamo. sempre achei que ela era a voz da Eu, Igreja. eu comumente chamo de sindicato. Entendeu? Sim. Não, mas eu explico por quê. Porque até Ah, os anos 52, em 2000 anos de igreja, nunca teve CNBB. Ou seja, nunca teve Conferência Nacional dos Bispos da Zâmbia, dos Estados Unidos, da França, nunca teve. E a igreja foi um sucesso até então. Foi criar essa porcaria no mundo inteiro que desgraçou. E que sabe quem teve a ideia disso? Um brasileiro, Dom Helder Câmara, que era um bispo comunista. Então, assim, aí, da onde parte a ideia dele? Parte da ação católica da qual ele era chefe aqui no Brasil. Porque a ação católica, que era feita em cada diocese, né? Cada diocese de cada bispo tinha uma ação católica isolada. Nos anos 50 ela se nacionaliza e ele, inspirado naquele projeto, busca criar então uma união dos bispos do Brasil, uma espécie de CUT dos bispos, entendeu? E qual que era a ideia? Não, o Brasil é um país vasto, a gente precisa ter ações em conjunto, etc. Só que assim, as conferências nacionais, elas não fazem parte da estrutura hierárquica da igreja. A é igreja é isso. assim, é o Papa, os bispos, né, o bispo na sua diocese, no meu caso aqui, o Dom Jeremias, no teu caso, Dom Odilo, em São Paulo, e depois tem o padre na paróquia e nós leigos. Acabou. Essa é a estrutura da igreja. Assim, muito simplificada, mas é isso, não tem muito segredo. A Conferência Nacional é apenas uma estrutura paralela isso alegadamente, para facilitar o trabalho dos bispos. Só que o que aconteceu? Ela ganhou notoriedade como se ela fosse a representante do Vaticano aqui. Quem fala no Brasil em nome do Vaticano é o Núncio Apostólico, que é uma espécie de embaixador da Santa Sé aqui, que no caso hoje é o Dom Giambattista de Quatro. Ele é o embaixador do Vaticano aqui, que fica em Brasília. Mas o representante da Santa Sé é da CNBB? Não, ele não faz parte da CNBB, ele é representante da Santa Sé. Né? O que a CNBB faz? Ele junta os bispos lá em Aparecida uma vez por ano para ficar fazendo o que nós vamos falar no que vem na campanha da fraternidade para pegar dinheiro dos fiéis e dar para sindicato, para ONG,
abortista, como foi em 2018, para dar para não sei aonde, não para os projetinhos bons, mas em geral pegava dinheiro para fazer besteira. Denunciei isso aí no passado, né? Então, infelizmente, e assim, a CNBB depois é dividida em núcleos, né? Tem o núcleo núcleo Sul 1, Sul 2, Centro-Oeste, etc. São pequenos grupos, né, das dioceses que se juntam e eles fazem notinha, resolução, etc. Mas a CNBB caiu em tanto descrédito, porque não fala mais a voz do povo, eles não falam mais em céu, em inferno, em conversão, em milagre, em esperança, não falam mais em salvação, não falam mais nada que importa, é só assim, ai, cuidado com a reforma da Previdência. Eu lembro disso, na época da reforma da Previdência. Cuidado, porque um governo que não cuida da democracia não deve receber nosso voto, falando do Bolsonaro. Cuidado com as ameaças do fascismo, sabe? Escuta, gente, ninguém precisa de bispo para dar esse tipo de conselho besta. Se for falar, fala direto do candidato, poxa. Eu me lembro do papo como é o nome dele, do João Paulo II, que falava pessoalmente, né? Ele chamou aquele poeta lá da Nicarágua, o Daniel Ortega, quando ele posou na Nicarágua, o poeta lá, o Ernesto Cardenal, da Nicarágua, que trabalhava no governo do Daniel Ortega, né? Esse poeta foi querer beijar a mão do João Paulo II na saída do avião. O João Paulo II não deu a mão para ele beijar e deu uma bronca em público. Tem vídeo disso aí na internet. Deu uma bronca do tipo, olha, você saia desse governo comunista, porque católico não trabalha em governo comunista. Você está no Ministério da Cultura, sai daqui, rapaz. Tem um vídeo dele dando uma bronca de dedo, assim, ó, o João Paulo II, no aeroporto. Ou seja, um papa que tem que tomar uma atitude correta contra o comunismo faz isso, porque assim, o João Paulo II, a família dele, teve gente que foi morta pela União Soviética. Outra parte da família já tinha sucumbido na Polônia com o nazismo. Ele sabe o que é um problema desse. Por isso que ele enfrentou o comunismo de peito aberto. Né? Não fica aí que nem esses padrecos aqui do Brasil agora reclamando. Ai, outro dia eu recebi agora um vídeo aqui de um monte de padrezinho gemendo para não votar, né, em candidatos que ameaçam a democracia. Bom, só pode estar falando do Lula, né? Porque não é possível, né? Porque o Bolsonaro não é, né? Bom, mais ameaça à democracia que a gente viveu de segunda-feira para hoje, eu acho que está difícil, hein? Eu recebi dessa semana a cartinha do STF pelo Twitter lá dizendo que eu vou ser investigado agora. Do TSE, aliás. Recebi lá o Twitter dizendo, olha, o TSE abriu uma investigação contra você, né? E eu e mais um tanto, né? Para ver se você faz parte... Você está na lista dos 40? Ih, eu estou em todas, Leda. Eu já nem ligo, eu só mando pro Emerson, meu advogado fala, Emerson, mais uma. Ele, eita, tá, e vai lá. Isso não te abala, não, Bernardo? Leda, vou dizer, eu sempre fui uma pessoa muito, muito positiva. A minha mãe dizia que quando eu era criancinha, quando ela ia me acordar no berço de manhã, ela ia acordar minha irmã primeiro, e minha irmã gemia, virava para o lado para o outro, ela entrava no meu quarto e dizia, bom dia, filho. Sempre acordei sorrindo. Sempre. E hoje, até hoje, assim, eu sempre acordei feliz, rindo, né? E sempre fui assim. Na maior calamidade, eu tô rindo, tô fazendo brincadeira. É o meu jeito. E assim, eu já entendi que eles vão para cima de qualquer maneira. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!